Olá! Mais um episódio do projeto Quero Saber, do YouTube, com esse nome, né? Quero Saber, que é o nosso projeto, meu e do Mauro Rocha, meu colega, que nós dois trabalhamos juntos e idealizamos esse projeto. Esse projeto deu tão certo que hoje nós estamos na grade da Rádio Barreirinha de Portugal com o programa Quero Saber, que vai ao ar toda terça-feira. Eu, Vera Regina, palestrante, especialista em violência doméstica e transtorno de personalidade narcisista e escritora deste tema. Estamos aqui hoje, né, para entrevistar duas mulheres maravilhosas, como todas as entrevistadas aqui são mulheres maravilhosas. Olá, Deise, tudo bem, querida? Olá, tudo bem? Tudo bom? Te apresenta, Deise, por favor, enquanto a Cássia vai entrar. Eu já convidei a Cássia. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Então, Tá? estamos te ouvindo bem. Tranquilo, som? Tá ótimo. Cássia, Oi, Cássia, tudo bom? Oi, tudo bem, graças a Deus. Mulheres maravilhosas. Se apresenta você, Deise, e depois a Cássia, e vamos entrar nesse assunto, tá bem? Que é bem polêmico, né? Então, muito boa tarde. Eu primeiro quero agradecer, né, por essa oportunidade, o convite da Vera, tá podendo aqui ser voz, né, para muitas mulheres que muitas vezes sofreram ou sofrem algum tipo de abuso físico, verbal, abuso emocional. Acho que caiu. Caiu, né? Enquanto entra você. Pode falar? Pode. Então, tá. Boa tarde. Sou a Cássia. Esse assunto que nós vamos falar é muito sério, né? Muito relevante. E hoje eu pastorei uma igreja, mas tenho muitas ressalvas, né, sobre essa questão do evangelho, da religiosidade, da religião. E acho que é um assunto que deve ser falado assim sempre, né? Então, para não ser tabu, né? Para não ser tabu. Eu entrevistei muitas mulheres, eu tenho um grupo de mulheres que sofreram violência doméstica e que contaram que na infância, pediu para participar, ótimo, vamos deixar ela participar, aceitar. E que na infância, na adolescência, foram violentadas sexualmente dentro da igreja, ou por algum frequentador. Oi, voltamos, agora a gente está falando, Deise, já dou a palavra. Tranquilo, pode falar. Eu estava dizendo que eu entrevistei algumas mulheres ao longo desses anos e trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica, muitas relataram abuso sexual dentro da igreja, tanto católica quanto evangélica, quanto todas as igrejas, sem distinção nenhuma. Nós aqui não estamos atacando nenhuma instituição. Nós estamos trazendo à tona, trazendo a luz, dando luz que isso acontece. E que fica impune. E que as mulheres lá dentro não conseguem acolher. Não consegue acolher a criança, não consegue acolher a adolescente, não consegue acolher a mulher, porque parece que é proibido falar sobre isso. Vocês podem me dizer melhor, porque eu não frequento igreja nenhuma, mas vocês poderão me falar melhor. Deise, você? Então, Vera, justamente, na verdade, não é que a questão assim, muitas pessoas não sabem lidar com esse tipo de caso. Por exemplo, o meu caso, tá? Eu me converti na igreja evangélica, fazem isso já há uns 20 anos. Mas eu me lembro que na época, quando eu me converti, eu não conseguia abrir, eu não conseguia me expor, falar. E eu levei mais ou menos uns 8 anos para poder realmente falar sobre isso, que eu tinha sido abusada. Não foi dentro da igreja evangélica na época, foi dentro da minha família, foi no lar, né, familiar. Mas eu mesmo assim, eu tinha vergonha de falar na própria igreja, porque eu achava que eu ia ser julgada, que as pessoas iam de uma certa forma, sei lá, me criticar. Mas na verdade também o problema estava em mim, que eu precisava de cura sobre isso, né? Eu precisava ser curada, porque tinha aquela coisa da vergonha, né? Que eu mesma me sentia envergonhada por isso. Então, às vezes, não é a questão de a igreja não acolher, mas às vezes, a própria pessoa não consegue se abrir
E se dentro da igreja não tem mulheres preparadas para estar entrando nesse assunto, para estar abordando esse assunto com essa pessoa, né, no caso, aí realmente fica difícil, porque ela já vem com essa condição de vergonha e aí muitas vezes se sentindo culpada. Exatamente, se sentindo culpada. Graças a Deus, hoje, Vera, isso tem sido quebrado, né? A gente tá fazendo, a Cássia também vai poder falar, tá fazendo um trabalho muito bacana dentro da igreja, né? Da congregação que ela lidera. Lá na igreja também que eu estava fazendo parte lá em Brasília, a gente começou um trabalho, um grupo de cura, abordando esse assunto. Então, a igreja ela está se preparando mais. Está se abrindo para poder receber essas mulheres vítimas desse abuso sexual. Eu trabalhava lá em Porto Alegre com mulheres, meninas em situação de prostituição. Inclusive, eu já dei o meu testemunho aqui falando, né? Foi lindo, foi lindo seu testemunho. E assim, de 10 meninas que eu abordava, né, nesse tipo de situação, pelo menos assim, 8 meninas tinham sido abusadas. Dentro de casa. Dentro de casa e, como a gente falou aqui, que você mesma abordou, inclusive dentro da igreja, num lar evangélico. São os lugares que devem proteger, que acabam abusando, violando, né? Exatamente. Teve meninas ali que me relataram que tinha sido abusada por pastor, que tinha sido abusado pelo amigo do pai dela, que era obreiro da igreja. Então, assim, esse tipo de situação eu recebia muito, esses relatos eu recebia muito, então, de meninas ali que saíam, que pastores pagavam para sair com ela, né? Então, assim... Exploração sexual, né? Exatamente. Mas o que acontece, né, Vera? Aí a gente pode falar, mas como assim um pastor faz esse tipo de coisa? Como assim isso existe dentro da igreja? O grande problema é que as pessoas, tem muitas pessoas que não são curadas dentro da igreja. E muitas vezes estão numa condição pastoral, né? Usando essa condição. E é uma coisa que eu sempre falo, o abusador, ele normalmente foi abusado. Ele acaba nem sempre, mas eu posso te falar... Isso é muito assim, ó, da cultura machista. Não é foi abusado, abusou. Não é, sabe por quê? Porque existe, na verdade, aí falando de uma questão espiritual, tá? Existe ali, normalmente, quando uma pessoa foi abusada, existe... não só o trauma emocional, óbvio, né? Que existe esse trauma emocional, mas existe uma questão também espiritual por trás disso, né? Que eu não vou também, como é que se diz, abranger, falar muito, mas eu trabalho com cura e libertação. E normalmente, nesse processo de libertação com as meninas, existe o quê? Esse espírito de sensualidade, esse espírito de promiscuidade, que ela, como se eu posso falar, existiu uma transmissão espiritual, entendeu? E aí, aquele espírito de promiscuidade acaba agindo nessa pessoa que foi abusada, e eu posso falar isso porque isso aconteceu comigo. Só para vocês terem uma ideia, a Cássia sabe dessa história, eu comecei a ser abusada com 7 anos, como eu falei aqui. Ali pelos 8 anos, mais ou menos, quando eu fui para a escola, né? Que eu comecei a frequentar a escola, os meus desenhos eram de órgãos sexuais. Para denunciar, você estava denunciando para a professora. Ela que não tinha esse olhar. E eu não só desenhava esse tipo de desenho, como eu tinha aquele desejo, aquilo acabou me estimulando sexualmente. Entendeu? Houve, como é que eu posso dizer, uma abertura para isso, para essa sensualidade, para essa promiscuidade, e aquilo ali acabou me impulsionando, inclusive, para várias práticas. Deise, deixa eu só te falar uma questão. Desde sempre eu estudo sobre abuso sexual. Trabalhei com muitas crianças abusadas lá no Rio Grande do Sul. Quando a criança
abusada desde criança, ela é erotizada. Ela foi tocada e cria carinho e recebeu carícia. A criança é exposta a essa sexualidade muito cedo. Exatamente. Então, no mental, no cérebro dela, na infância, na consciência infantil, a sexualidade é o que ela conhece. Claro. Então, eu vou dizer assim, ó, não estou dizendo que você está errada a questão espiritual, mas a menina, a criança, tem a pele muito mais sensível que nós. Qualquer toque lá na tenra infância dá uma sensação de prazer. Quando a criança é tocada sexualmente, ela tem prazer. Claro. E ela se sente culpada. E quando a criança desde criança, muito pequenininha, ela é sexualizada, ela vai ter isso pro resto da vida. Claro. Então, assim... Não, eu concordo plenamente, Vera, nessa questão, porque, assim, a criança, ela não tem entendimento. Não tem noção, ela não sabe. Não tem ferramenta para entender o que é carinho e o que é carícia. Exato. E é isso que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças, com as nossas adolescentes e até com as mães para elas perceberem o que é carinho e o que é carícia. Claro, exatamente. Para poder proteger essas crianças e, e lá dentro da igreja também. Quando um pastor acaricia uma criança, passa a mão no peito, passa a mão no corpo, isso não é carinho, isso é carícia. Sim. E a criança sente prazer com isso, porque a pele é muito sensibilizada e começa a achar que tudo é sexualizado. Exatamente. Tudo é erotizado. Com certeza, não concordo plenamente. Ela foi iniciada mas sexualmente muito precocemente. Exatamente. Mas o que eu quero te dizer é que daí aquela criança ela não tem uma estrutura emocional. Nem ela acaba, ao mesmo tempo, recebendo aquilo como um ato de amor, né, de carinho, e automaticamente também desencadeando um sentimento de culpa. Com certeza. Ao mesmo tempo, ela não entende e por aquilo seu ato, como é que eu posso dizer, proibido. Inconscientemente, ela adquire aquele sentimento de achar se sentindo culpada, de se sentir... Até porque o abusador sempre fala, né? Você tá gostando, tá vendo? Você tá gostando e a criança tá gostando mesmo do toque. Não, e é algo que ele às vezes fala pra menina, né? Pra criança, ou pro menino, não contar pra ninguém. Eu mato a tua mãe, eu te mato. Esse não contar pra ninguém já gera nela uma coisa de tipo assim, eu tô fazendo algo errado. Se eu não posso contar, então... O consciente dela, ela tá gostando porque tá sendo tocada. Não é que ela tá gostando do sexo, da sexualidade, ela tá gostando do toque na pele. Exatamente. Tá gostando do carinho, que muitas vezes não recebeu, e não recebeu carinho e recebe em forma de carícia. Porque o adulto sabe o que tá fazendo, a criança não. Com certeza. Então, mas na questão de espiritual, Vera, como eu te falei, eu não quero aqui, porque eu acredito que tem pessoas que não são cristãs, né, que estão assistindo também. Eu fico então, de repente... mais na questão científica, no estudo sobre isso. Não quero criar polêmica aqui e entrar em outras questões. Mas o que eu quero dizer, o que normalmente acontecia, tá? Pelos casos que eu atendia. Tá? Só vou me basear aqui nas questões de pessoas que eu atendia. Como eu digo, a maioria das pessoas, das mulheres e travestis, eu trabalhava muito com travesti lá em Porto Alegre, e a maioria dos travestis, eles tinham sido abusados. Então, muitas vezes pelo próprio pai, muitas vezes pelo padrasto, muitas pelo vezes avô. Também, exatamente, dentro de casa. E quando eu ia conversar com eles, entrar mais a fundo, né, nessas questões, eles confessavam para mim que eles também tinham praticado o abuso, também tinham abusado de outra pessoa. Ou se eles não tinham abusado, eles tinham entrado na prostituição. O que eu quero te dizer, desencadeado essa questão da promiscuidade. Claro, entendeu? Deixa eu te falar. Eu trabalhei muitos anos com dependência química. Depois eu te dou a palavra, Cássia, só um pouquinho para não perder o fio da meada. Trabalhei muitos anos com dependência química. Tive a oportunidade de conhecer alcoolistas, meninas homossexuais,
Aham. que tinham se transformado em homossexuais porque elas não suportavam o pai abusar delas. Sim. Então elas começaram a se masculinizar. Uma delas, inclusive, era linda, com o cabelo todo encaracolado, louro, era um anjinho, assim, sabe? Parecia um anjo angelical. E ela contou, depois, e foi pro alcoolismo também, que o pai dela ficava olhando ela se trocar, olhando ela se vestir, tomar banho, e muitas vezes foi à cama dela à noite, e para que ele não a desejasse mais, ela começou a se masculinizar, usar roupas soltas, usar roupas de homem, que até começou a gostar. Ela chegou a ser noiva, mas aí ela começou como o pai não parava com esse abuso, ela não ia contar pro noivo, ela começou a se masculinizar. E ela começou a gostar de mulheres. E se transformou em alcoolista, porque não era aquilo que ela queria. Com certeza. Então, toda criança abusada pela família em casa é tão deletério que preferem para se prostituir, então, para ser abusada por estranhos, que é menos prejudicial. Na verdade, eu não só a questão do abuso, eu acredito que todo trauma, né, que uma pessoa sofre na infância acaba indo para duas vertentes. Claro. Ou essa pessoa vai, não, eu vou fazer. É a mesma coisa uma pessoa, um bandido, um assassino. Por exemplo, né, uma pessoa que foi, por exemplo, violentada, que foi agredida a vida toda. Ou ela cria aquele sentimento de raiva com aquilo. Ou vai ser de bondade para cuidar do outro. E eu vou fazer, e agora eu vou bater em todo mundo. Ou ao contrário. Ou ela não, fizeram isso para mim e eu vou reagir de uma forma... Porque assim, ó, se a gente for pensar, é assim porque foi assim, aí é muito fácil fechar. 2 e 2 são 4. O ser humano não é assim. O ser humano é muito singular, como é muito plural. Exatamente. E então nós não podemos trazer dessa forma. Cada pessoa ela vai ter uma reação diferente. Entendeu? Então, isso aí, mas cabe a nós, mentoras, pastoras, né, terapeutas, a ter essa sensibilidade. Esse olhar clínico. Exatamente. De poder entender essa pessoa e não julgar, não cair, né, nessa Por exemplo, eu tinha meninas dentro da instituição que eu presidia que eram extremamente sexualizadas. Elas vinham me abraçar, se eu estivesse sentada, elas vinham me abraçar, beijando meu pescoço com a mão no meu seio. Aí eu achava aquilo muito estranho, né? Numa mulher fazer aquilo. Por quê? Porque elas estavam acostumadas a estarem lavando a louça e o avô chegar por trás delas, ou o pai, ou o tio, e beijá-las no pescoço e botar a mão. Elas estavam menininhas assim de 10, 11 anos, já estavam criando peitinho, passar a mão no peito delas, nos seinhos delas. Então elas eram sexualizadas, elas só se aproximava de você dessa forma. No professor de educação física, ele ficava me olhando assim, sem saber o que fazer, porque elas se esfregavam neles, mas não era uma coisa de falta de sabe? Não! Era porque elas só sabiam aquele tipo de toque. E isso foi muito trabalhado com elas, porque para elas enxergarem que existia outro toque, o toque suave, o toque do carinho, que aquele era o toque de carícia. E depois disso, claro que elas começaram a entender. Né? Então, assim, a criança reproduz o que ela aprende. Exatamente, com certeza. Elas eram muito sexualizadas, porque foram precocemente iniciadas na sexualidade. Mas aí você tocou num ponto que eu comecei a falar, que a pessoa acaba fazendo aquilo inconsciente e sem a maldade de achar que faz. Nenhuma maldade, entendeu? Nenhuma maldade. Mas fizeram comigo, então isso é normal que eu faça com outro, mas nem todos fazem. Nem todos fazem. Eu não tô dizendo. Não, claro. Senão seria assim, ó, 2 e 2, 4. Aí justifica e o coitado foi abusado, então ele abusa. Mas o adulto tem que incorporar o interdito. Eu não posso abusar de uma criança, de uma adolescente. O adolescente sabe mais em relação à criança. E o adulto sabe mais em relação ao adolescente. Então, quanto mais idade, mais consciência você tem. Agora eu vou ouvir um pouquinho a Cássia, que está ali quietinha nos ouvindo. Então, eu acho muito interessante esse assunto, eu gosto muito de falar, eu acho que eu citei na outra live que eu fiz a psicóloga Leiliane Rocha, que é uma psicóloga assim, maravilhosa, né, que fala sobre abuso infantil e tudo,
eu tenho algumas experiências também, tanto minhas como de ouvir, né, outras pessoas. E o que que eu vejo, assim, né, essa questão da raiz, né, que foi no comentário, foi falado, vocês falaram sobre a pessoa precisa estar tratada. Então, o líder, eu estou lendo, inclusive, um livro que se chama O Líder Emocionalmente Saudável, que é do Peter Scazzero, nosso pastor Esdras, né, nosso pastor da sede, que passou para os pastores lerem, e fala muito sobre isso, tratar as raízes internas. Eu achei super interessante. Porque se uma pessoa, por exemplo, um professor, uma professora, ali que trabalha com educação infantil, ensino fundamental nos iniciais, tem esse desejo, né, sexual por crianças, e a pessoa sabe que vai trabalhar com crianças e não tratou isso internamente, ela está num campo muito perigoso. Até então não pode. porque ela vai dizer sempre que é criança que se ofereceu, que ela não teve Exatamente. culpa, que a mãe que não cuidou, ela não teve culpa. Isso. Então, tendo essa visão, assim, o que na igreja, né, nós costumamos fazer, né? A Deise trouxe de vários estudos, treinamentos que ela fez, ela criou esse treinamento, né, da metanoia, que é cura da alma, que é feito com homens, com mulheres, então foi feito em grupo, ela dá Muito treinamentos, muito bom. Treinamentos individuais, eu fui ministrada também, né, eu fui uma das pessoas que tive que falar cura, né, então eu tive que pôr pra fora. E não é fácil, então a Não, cura também é um caminho. claro, Né? Então, mas é muito corajoso fazer isso. Ajuda outras pessoas e te cura. sim, e hoje como é que eu e meu esposo trabalhamos assim, em relação a isso na igreja? Depois de todo o treinamento que tivemos da igreja, né? Nosso pastor, André Valadão, também trata muito isso em reunião de pastores, o cuidado, conheça a pessoa que está na sua igreja, o membro, não coloque para cuidar de outras pessoas se você não conhece. É muito delicado, porque as pessoas também enganam, né? Pode falar, Não isso é vem outra coisa. escrito na testa. É. Mas a gente conta, claro, com o principal, né, o auxílio do Espírito Santo, para nos falar, nos dar essa sensibilidade. Ponho, não ponho, confio, não confio, vamos conhecendo, caminhando com a pessoa, observar. Se ele senta a criança no colo, se ele acaricia muito a criança, se ele tenta beijar o tempo todo a criança no pescoço, no ouvido, para que ela se arrepie, para que ela se sinta prazer e goste daquilo. Vocês podem observar, ter um olhar para isso. Né? E os indicadores. Na verdade, eu procuro nem deixar chegar nesse ponto de nem pegar no colo. Eu mesmo oriento as mães, nem pego. Não Quem não é pai não pega no colo. E muitas vezes o próprio pai pega no colo e senta a criança em cima do pênis. Sim. O homem senta a criança nos joelhos. O homem que chega muito com a criança e fica apertando até o pai. Eu observo tudo. Eu também, eu sou bem chata. Até pais. Por exemplo, pegar uma criança e ficar beijando na boca. Pegar uma adolescente ficar de frente, abraçando, beijando no pescoço. Pode ser pai, pode ser avô, pode ser tio. Não pode. Foi baseado nessas experiências que eu tive, né, do projeto, inclusive, que eu coordenava lá em Porto Alegre, era um projeto cristão, e a gente acolhia mães solteiras com os filhos, né? A gente acolhia essas mulheres lá, elas vinham muitas vezes vítimas de violência doméstica, né, de abusos, e aí a gente era uma casa de acolhimento para essas mulheres. Então lá a gente trabalhava muito com as crianças. E assim, eu também tinha esse cuidado, né, de não deixar elas uma tomando banho junto com as maiorzinhas. Exatamente. Criança fica na mesma faixa etária. Exatamente. Ou deixar. A exploração sexual, quer dizer, exploração sexual não. As descobertas sexuais estando na mesma idade não é abuso. Exatamente. Mas se tiver uma maior fazendo descoberta sexual com a outra menor, aí é abuso. Porque a outra já tem mais conhecimento. Então, tinha que ter todo esse cuidado. E como a Cássia falou, até com os próprios voluntários, né? Tinha que ter um cuidado maior de fazer um trabalho. Eu comecei, inclusive, a fazer na época o Metanoia lá com os próprios voluntários, né, para tratar essa questão emocional. E como a Cássia falou, uma pessoa que vem vítima disso, ela vem com traumas emocionais, vem com várias questões, né, de fragilidades. É a mesma coisa, como a gente estava falando, uma pessoa que teve problema com drogas, uma pessoa que teve problema, sei lá, com pornografia. Eu trabalho muito com a questão da pornografia muito bem. Com os líderes, inclusive, não com líderes. Trabalhei muito essa questão da pornografia com eles, porque elas tinham essa fragilidade.
justamente por ter sido expostas a situações de sexo na infância, Sim. né? Precocemente, então, né? Aquilo que despertou, porque eu falo que a nossa alma, o que acontece? A gente recebe informações e vai tudo para a alma, porque a alma é onde estão os nossos desejos, os nossos sentimentos, emoções. Então, se uma pessoa, por exemplo, desde criança, foi exposta a cenas de sexo, não precisou nem ser abusada, mas se ela presenciou os próprios pais fazendo sexo, Exatamente, ou exatamente. ouviu os pais fazendo sexo, aquilo já despertou. Despertou a curiosidade. Exato. E a sexualidade. Eu tenho uma menininha que é uma parente bem distante, assim, né? Que ela contava, ela descrevia o ato sexual, porque ela dormia no quarto com a mãe, fingia que estava dormindo com 6 anos. E presenciava tudo, não era o pai e a mãe, era o pai e o padrasto. Presenciava tudo, inclusive a colocação do preservativo. Isso Ela é um abuso, né? descrevia. Isso também é um abuso. Isso é abuso também. É. E, na verdade, assim, ela era muito sexualizada. Porque ela estava exposta a essa sexualização desde muito tempo, desde 4 anos. Vera, aí tu pensa uma pessoa que não foi tratada isso, tá? Cada vez não tratou se isso. sexualiza e erotiza aí, mais. Esse adulto cresce. Ele fica pode com reproduzir o mesmo comportamento. Ele fica, isso criou um desejo e muitas vezes até uma compulsão nessa pessoa. Não, entendeu? Na compulsão. Exatamente. Pornografia é um vício e é a doença da compulsão. E aí tu pensa, essa pessoa nunca quis falar sobre isso, nunca quis tratar, ou às vezes nem entende que precisa ser tratado, até acha que é normal, isso, sei lá, que é normal. E aí essa pessoa, tô dando um exemplo, tá? Assume um cargo de liderança na igreja, se converteu, aceitou. Daisy, os homens que têm essa compulsão por criança e adolescente vão ser pediatras, pastores, padres, vão estar num lugar em que ele tenha contato direto com crianças e conquiste a confiança dos pais e das crianças e das adolescentes. Esses homens vão estar sempre num lugar, numa profissão que tenha contato direto. Eles vão buscar esses lugares. Exatamente. E aí que vem o X da questão. Como é que vamos identificar? De nós termos. Agora uma pergunta para vocês duas, que essa é a proposta da live. Como vamos identificar um homem que está num lugar de poder, de respeito, que ele é um abusador? Então, aquela coisa que a minha avó já falava, né? Quem vê cara não vê coração. É algo que realmente é bem difícil para nós líderes, para a Cássia, que é pastora, né? A gente não saber. Mas eu creio, assim, que a pessoa, ela dá indícios quando se você tiver um olhar preparado para isso. A gente começar a conviver com essa pessoa. E se você tiver um olhar preparado para isso. Assim, como ele é bonzinho, como ele é queridinho. Opa, o que está acontecendo aí? É aquela coisa do casamento, do relacionamento, né? Vai ser no dia a dia, no estar perto, que tu vai vendo o olhar, a maneira como aquela pessoa trata a outra, o olhar. Aí eu falo também o olhar da questão do desejo. O olhar fala. O olhar de desejo, olhar uma criança de cima a baixo, olhar uma adolescente assim como se estivesse vendo uma presa. Como se estivesse o lobo vendo a ovelha, a presa. Exatamente. Assim, eu consigo identificar hoje essa questão da sensualidade pelo olhar da pessoa. Não só do homem quanto da mulher. Eu consigo hoje ter esse discernimento, né? Pela experiência, por tudo que eu já vivenciei, de ter esse discernimento, de ver o olhar da pessoa, a maneira como ela trata, sabe? Ansioso, porque quando esse abusador é como se fosse o alcoolista diante do álcool, fica ansioso, fica angustiado, ele tá louco para arranjar um momento e um lugar para ficar sós com essa criança, com essa adolescente. Ele cria oportunidades. Exatamente.
ou para cheirar ou para abusar. Exatamente. Porque o vício está no mesmo lugar do cérebro, do abusador, do toxicômano e do alcoolista. E da pessoa que gosta da pornografia. Está no mesmo lugar. Fica ansioso, tem síndrome de abstinência, começa a tremer, começa a ficar angustiado. Dá para perceber que muda o comportamento completamente diante da presa, diante da criança ou do adolescente. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é afastar do convívio. Aquilo que dá, vai trazer, aquilo que mexe nele é compulsão. O alcoolista é o álcool, o toxicômano é a droga e o abusador é a criança ou o adolescente. Não dá para deixar no lugar de pastor. Agora, como é que vocês, mulheres, vão lidar com isso? Acho que denunciando mesmo, né? Assim, somente com a denúncia. Somente eu já passei uma situação na igreja. Pois não, fala, Cássia. Eu vi uma pessoa que era muito participativa, um adulto, um homem casado, muito participativo, e eu vi ele abraçando muitos adolescentes, apertando somente mulheres, seios. Meninas. Sim, na verdade é mais homem eu mais vejo mulheres. Uhum. E aí eu cheguei nele, falei com meu esposo, eu e meu esposo chegou e conversou com ele, falou assim, pode parar agora, chega, eu vi isso. Aí negou, não. Nega, se faz de vítima, chora. Aí eu vi que não resolveu, conversei com a esposa, e aí depois conversei com a mãe da menina. E aí eu falei, pede pra fulano parar. Ela é adolescente, tem um corpo muito bonito, então eu chamava atenção, ela chama atenção. E falei, pode falar que eu estou proibindo, pode falar, você não conseguiu. E aí a mãe me falou que já tinha percebido, mas estava sem graça. Eu falei, não é pra ficar sem graça. É tua filha, tem que guardar ela, o corpo dela, né? Ela tá em desenvolvimento, tá conhecendo os adolescentes, tu tem aquele interesse, mas é um adulto, um homem casado. Um adolescente abraçando outro adolescente, tranquilo. Agora, um adulto abraçando dessa forma, e por que o homem tem que tocar numa adolescente se não é parente, não é nada? Tem que evitar, né? Mas com o olhar, né? O olhar. E outra coisa, gurias, que eu queria salientar, que nós, como pais, as mães, né, principalmente, ela tem que ter esse cuidado de não deixar essa menina exposta, né, de alguma, porque às vezes isso aí também é uma falha dos pais. Com certeza. Acho que principalmente. Isso aconteceu agora, foi semana passada, né? Aí eu tava na casa de um amigo, não sei o quê, e aí tava a sobrinha dele. E ela apareceu na sala de calcinha, só de calcinha. A menina tem 8 anos. E aí eu fiquei assim, né? Tipo assim, e ela abraçando ele. Dava pra ver que era sem maldade, né? A menina com carinho, não sei o que, e abraçava e tal. Aí eu me senti incomodada com aquilo. Me veio assim um incômodo na hora, sabe? Não por ela, a menina tava na inocência, ele também tava na inocência, né? Deu pra perceber. Só que eu fiquei incomodada. Aí eu peguei e fui falar com a irmã dele, que é a mãe da menina. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha só, Silvia, tu não me leva mal isso que eu tô falando pra ti, mas assim, cuida, né, pra Manu não aparecer exposta na frente de um homem, né, de um rapaz. Teu irmão já é grande, já é um adulto. De ela não aparecer, porque ela já é uma mocinha, ela já tem, né, peitinho. E comecei, ela assim, ai, Daisy, mas não tem nada a ver. Porque olha não sei o quê, não tem maldade nenhuma. Porque hoje é na frente do tio que pode não ter maldade. Amanhã pode ser na frente de alguém que foi lá arrumar alguma coisa na TV, um técnico. E a menina não tem discernimento. Não tinha. Possa aparecer na frente de qualquer pessoa. Claro, ela foi criada dessa maneira. A mãe dela nunca chegou para ela e falou, né? Ah, não, Manu, vamos, né? Andar de calcinha só dentro de casa. É só quando não tiver ninguém. Então, sabe, a gente tem que ter esse cuidado. E nós também, como líderes, pastoras, de orientar essas mães de sala, e que era o que eu fazia lá no projeto. Eu batia sempre nessa tecla de elas cuidarem, não deixarem os filhos tomarem banho. Até nas creches tem que ter cuidado. Elas tomarem banho com qualquer pessoa. Exatamente. Né? Ir no banheiro com qualquer pessoa. Até quando o pai estiver dando banho, tem que perceber, tem que olhar. Porque o número de abuso sexual de pais, de avós,
de parentes direto é muito grande. É muito grande. Cássia, você falou em denunciar, mas o que, que significa essa denúncia? É levar para a delegacia? É fazer um BO? Ou é apenas conversar com a pessoa e afastar? Depende da situação, né? Acho que tem que analisar. Se é um Se abuso for um ali. caso concreto de abuso sexual, Sim. você denunciaria para... Com certeza, denuncio, leva. Parabéns. Se quiser a mãe Parabéns. junto, se não quiser ir junto. Parabéns. Nós, na Essa é Lagoinha, a nossa responsabilidade. sim, o Kids ele funciona muito bem, assim, né? O Kids é o Ministério Infantil, aí tem o Kids tem o Link, que é de 9 a 12 anos. Aí depois vem o Rocket, né? Tem a divisão por idades. Nós temos treinamentos toda semana com psicólogos, pedagogos, falamos também sobre dificuldade de aprendizagem. Tem essa questão de levar ao banheiro, né? A criança tá lá na salinha do Kids, no momento do culto. Então, como é essa ida ao banheiro? Pode ou não pode? Então, não pode. Na Lagoinha é proibido qualquer monitor, professor, normalmente são mulheres, né? Professoras, monitoras, a criança usar o banheiro junto com a pessoa lá, tem que chamar o responsável. Então, nós temos todo esse cuidado, isso é batido na tecla em todos os vocês treinamentos. falam para as crianças por que estão com esse cuidado todo? Vocês Sim. falam que para as crianças, para os a pais, né? Tem delas. palestra para os pais, tem todo um direcionamento, né? Então, como a Deise falou, eu acho que as pessoas estão acordando mais para isso. Não sei a realidade de outras igrejas, mas a que nós, né, fazemos parte, nós sabemos que é muito acho que vocês, eu não sei, eu não conheço as igrejas em geral, mas vocês parece uma exceção, porque eu tenho ouvido de que não têm sido apoiadas as crianças quando sofrem abuso dentro da igreja. Uhum. Que os adultos, as mulheres, as mães, elas não querem saber, para não se responsabilizar. E a criança fica ali, né? Abusada, sem ter um espaço para se colocar, para pedir ajuda. Não conta para a mãe, porque tem medo. Se contar, a mãe também não tem condições de ir contra aquele homem poderoso, que é o pastor, que tem uma família, que mostra como se fosse tudo perfeito. A mãe não quer mexer com isso, acredita piamente que esse homem é maravilhoso, que está ali porque Deus botou, e aí não apoia a filha, não acolhe, não faz nada. E que ela vai conviver com esse pastor e com isso nessa vida. Então, isso eu tenho ouvido muito, por isso que eu quis é uma cultura que existe. Não vou mentir, é uma cultura que existe. Eu vivi isso, mas quando Deus me levou para essa questão de liderança, o que eu penso? Se eu tô nessa posição agora, que eu não busquei, eu não pedi, mas Deus tem os seus propósitos, tem uma finalidade, eu preciso fazer valer. Então, assim, eu não me importo se ficou com raiva de mim. Eu sou a primeira a denunciar, inclusive se o meu esposo... O nome diz nunca vai acontecer, mas se acontecer, eu sou a primeira a denunciar. Você não precisa provar. Você denuncia. A polícia que vai investigar. Sim. Ah, mas eu não vou denunciar porque eu não tenho provas. Mas se você desconfiar, se você tiver uma percepção disso, denuncie. Sim. Porque a polícia que vai buscar as provas. Verdade. Não somos nós. Ah, mas eu tenho que filmar, eu tenho que ter coisas concretas. Não, eu não preciso. Basta eu perceber a criança falar ou algum outro me contar que eu vou denunciar. Agora, se é ou não é, a polícia que tem essa função. Eu não sei se sempre, mas há um tempo já eu tenho essa mentalidade, né? Que como eu também sofri abuso desde meus 8 aninhos, ali de cristão, de não cristão, da igreja, não da igreja. Quando eu fui assumindo essas responsabilidades assim na igreja, eu tinha 18, 19 anos, eu lembro de uma situação em que um pastor pagou a menina, e eu era líder de jovens com a minha irmã. Então, um pastor pagou a menina pro silêncio dela. Ele tentou de tudo, né? Levar ela pra cama e tudo. E essa menina veio contar pra gente desesperado. Primeira coisa que nós fizemos foi denunciar. E daí começou a aparecer outros casos. Hoje, essa igreja está fechada, essa pessoa está prestes a... né? Nós estamos esperando o processo da justiça, porque são muitas... demora um pouquinho, né? É moroso. Mas ele foi denunciado e está sofrendo processo. Está sendo processado. Está sendo processado. Acho que usa até esqueci. É um negócio que usa na perna? Esqueci o nome. Como é que é? Usa aquele negócio na perna. Tornozeleira eletrônica. Isso. Então, assim, todos os casos que eu fico sabendo, que alguém chega, né, pra mim pra falar,
eu sou a primeira a incentivar, se a pessoa falar, não consigo sozinho, então vamos junto, mas nós vamos denunciar. Hoje tem denúncia online também, né? Tem. Então, indico terapia, né? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei os bloqueios que eu tive, eu sei o que eu enfrento ainda na minha vida emocional por conta de pessoas do passado, né? Que eram para cuidar de mim, me abraçar, me acolher, mas não, me abusaram mesmo, emocionalmente, fisicamente. Então, nós precisamos, assim, esse assunto é muito sério, é urgente. Eu tô doida para fazer um curso aí dessa Leliane, que ela tem vários cursos, né, de como falar com crianças sobre isso, como é que essa questão do banho tem livre, ferramentas para não revitimizar a criança. Sim. Né? O desenho da criança mostra tudo. Se você trabalhar com desenho e souber interpretar o desenho, sim, você sabe se ele é abusado ou não é abusado. Sim, inclusive na avaliação, né? Como neuropsicopedagoga, eles, no nosso treinamento, os estudos, eles têm a parte do desenho, né? Eu já tirei muita coisa. Eu lembro de uma avaliação que eu fiz de um aluno que deu TDAH, né? Mas eu lembro de um desenho dele, era uma quadra, ele desenhou uma faca e aí tinha muito sangue, assim, ele rabiscou tudo de vermelho. Aí eu perguntava, fulano, o que é isso aqui? É sangue. Por que sangue? É meu pai com a faca querendo matar minha mãe. Então ele foi soltando muitas coisas, assim, natural. Eu vi muito natural, ele não falou nem bem assim. Explicou. É bem assim. O professor que não identificar no desenho da criança é porque ele está muito despreparado. Sim. Qualquer liderança, qualquer pessoa que lidar com criança, com adolescente, vai poder ver esses desenhos, né? Né, Deise? Você mesmo desenhava órgãos genitais o tempo todo. Como é que você sabia? Porque você viu. Exatamente. E uma era para ter sido acolhida pelo professor. Que eu queria complementar ali da Cássia, né, falando sobre essa questão de denunciar. Eu creio que assim, ó, nós mulheres que passamos por esse tipo de situação, cria um senso de justiça muito grande, né? A gente realmente é algo assim que eu fico inconformada e eu faço questão, sim, de denunciar. Existiu um caso lá que eu peguei em Porto Alegre, não foi de criança, mas foi por uma menina que eu atendia, que ela vinha da prostituição e ela estava sendo abusada por um pastor. Ela estava sendo assediada por um pastor, inclusive casado. E detalhe, eu conheci a esposa dele, que era pior, porque eu não sou... Na época eu fiquei assim, o que eu faço? Porque, né, eu conhecendo a esposa dele, conhecendo eles, assim, eu na época me senti muito inconformada com aquilo, mas eu, assim, independente do que fosse, eu denunciei. Eu fiquei a favor dessa menina. Não importa tudo que uma pessoa abusada precisa. Na hora, ter alguém do lado. Assim, ó, não me importava a denominação que ele era. Não importava se ele era conhecido, ele era um pastor conhecido em Porto Alegre, inclusive. E eu fui lá e eu denunciei ele. Na delegacia? Na delegacia e denunciei na congregação que ele era. Muito bem, Deise. Não ser conivente. Não fui conivente. Eu fui falar com a esposa dele, inclusive, que ela não era minha amiga íntima, mas era minha conhecida. Eu conversei com ela sobre essa situação também. Foi algo assim que na época foi muito difícil de lidar, porque eu tive, né? Na época também foram em cima de mim. Foi assim, uma situação bem complicada, mas assim, você não podia denunciar. Mas na cabeça desses homens, você não podia denunciar. Porque o homem protege o homem. Mas, Vera, assim, ó, tudo serviu para o bem. Hoje, Deus restaurou o casamento desse pastor. Eles levaram isso para a liderança deles pastoral na época. Foram tratar isso, né, desses problemas que ele teve. Não sei, hoje eu não acompanho, mas pelo que eu vejo de longe, o casamento deles foram restaurados, eles trataram essas questões de promiscuidade, pornografia, né, enfim, que ele não sei, né, porque eu não... Mas, enfim, hoje, graças a Deus, essa menina também tá bem. Inclusive, ela conseguiu sair dessa situação de prostituição. Hoje, inclusive, né,
para a glória de Deus, ela está liderando um projeto lá também que trabalha com essas questões. E é aquela coisa, quando a gente sofre, né, esse tipo de situação, a gente fica com esse sentimento de acolher outra pessoa. Exatamente. De acolher o outro. Na verdade, a nossa função, eu como terapeuta, vocês como líderes e pastora, a gente está a serviço da vida. A gente está para ajudar a outra pessoa. Né? Se não for isso, por que estamos nesse lugar? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, estar a serviço da vida é isso, acolher. Quando eu fiz uma discussão política dentro do Ministério da Educação sobre capacitar o professor para identificar abuso sexual no comportamento das crianças e adolescentes e denunciar, me perguntava se eu queria ver os homens presos. Olha só. Você quer ver os homens presos? Não, eu quero proteger as crianças e os adolescentes. O adulto se protege sozinho. Então, a cabeça desses homens, que me acusavam que eu queria ver esses homens presos. Não. Nós estamos para acolher crianças e adolescentes. Que adulto já sabe se salvar, sabe se defender. Não é isso? Verdade, né, Vera? Assim, nós como pastoras, discipuladoras, o desejo do nosso coração realmente é que todas essas pessoas sejam tratadas, né? Não só a criança. Mas no primeiro momento, claro, para interromper o ciclo da violência, você tem que denunciar, claro, senão não rompe. Que a criança, aí depois, ela é inofensiva, a criança não sabe se defender. Então, com certeza, a gente vai defender primeiro a criança, a gente vai estar primeiramente. Em primeiro lugar, você defende a criança para romper com o ciclo. Exatamente. Aí depois, o sistema judiciário vai decidir que ele vai para tratamento, vai preso, ou ele se propõe a fazer tratamento para não ir preso. Enfim, aí é o problema do adulto, se ele quiser buscar ajuda. Agora, a criança não tem como buscar ajuda. O adolescente não tem como buscar ajuda. O adulto, sim. Então, nós vamos primeiro cuidar da criança e do adolescente, que não tem ferramentas para isso, que não tem condições de se cuidar, nem de se tratar. Exatamente. E a criança, ela é, querendo ou não, mais fácil também de ser tratada. Porque a criança, o emocional dela está sendo formado, né? A personalidade, o comportamento dela já está sendo... Então, assim, de uma certa forma, é um pouco mais fácil, né? A gente tratar... Depende do trauma. E o meu desejo, a minha oração é que mães, elas tenham essa sensibilidade, esse olhar de conseguir socorrer essa criança desde cedo. Desde logo, identificar isso. Eu tratei muitas crianças, né, vítimas de abuso sexual, e quando eu chamava, como eu sou terapeuta de família, a instituição, eu trabalhava com a família. Quando eu chamava a família para trabalhar junto, para minha surpresa, essas mães todas tinham sido abusadas. Todas. E elas não conseguiam acolher as filhas. E aí aí diziam assim, ó, a mãe é conivente. Não, a mãe não é conivente. E eu criei uma metáfora, assim, ó, como é que a mãe enxerga o abuso dos filhos, né? Pode ser menino, pode ser menina. É como se você estivesse dirigindo debaixo de um temporal, com o vidro todo embaçado, como é o retrovisor, né? É o retrovisor, né, da frente? Todo embaçado, e que o limpador de para-brisa não dá conta de tirar. Então ela vê, ela enxerga, mas ela não vê, ela vê, mas ela não enxerga, ela não quer aceitar. Às vezes ela não saiba lidar com aquilo, ela não Exatamente. sabe como... Se ela foi abusada, ela não foi acolhida. Se ela não foi acolhida, ela não tem isso dentro dela de acolhimento. Exatamente. Ela não então sabe não como pode lidar. se dizer, claro que há exceções. Tem mães que entregam a filha para o padrasto, seja para quem for, mas eu não estou falando dessas mães enlouquecidas, mães que não são sadias. Eu estou falando de uma mãe sadia, que quando abusada, ela não tem condições de perceber, de enxergar. Não são todas também, algumas conseguem e levam a cabo a denúncia, interrompem. Mas a maioria não consegue enxergar. É o retrovisor aquele embaçado com a chuva caindo e não dá tempo não consegue limpar e enxergar direito. Eu nunca aceitei quando diziam assim, em congressos, em reuniões, a mãe é conivente. Não, a mãe não é conivente. Dessas mães sadias, né? Hoje em dia a gente está ouvindo muita coisa doida aí.
mas essas mães sadias não são. Elas não têm condições de acolher, de denunciar, porque estão emocionalmente envolvidas. Quando você está numa ilha, você não enxerga a ilha. Quando você tem que sair da ilha para poder enxergar a ilha. Vem os Né? gatilhos, né? Nessa mãe vem o gatilho quando você toca no assunto. É difícil. Eu Ela revive infelizmente, todo o passei trauma isso, né? Minha mãe dela, não soube. ela revive todo o trauma Uhum. dela. Sim. Então, assim, ó, é muito difícil você julgar, você criticar. Você tem que acolher também essa mãe. Eu tenho casos e casos aqui que eu contaria para vocês, assim, coisas terríveis, terríveis, sabe? Que eu vivenciei, que eu cuidei, que eu tratei, que eu acolhi dentro da instituição, lá em Porto Alegre. Então, assim, gurias, nós estamos já há pouco tempo, né? Eu tenho que botar meu óculos para enxergar. Nós temos ainda 9 minutos. Vou pedir para a Cássia deixar um recado, dizer o que ela gostaria de falar para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, no programa Quero Saber, meu e do Mauro Rocha, meu colega, e do nosso canal do YouTube também, meu e do Mauro, Quero Saber, porque nós trabalhamos juntos, nós somos uma equipe. Então, eu gostaria que você deixasse um recado, Cássia, dessa nossa conversa tão producente. Bem, meu recado primeiro para as adolescentes, né? Para os adolescentes no geral, que eu vou estar enviando também para o meu grupinho lá do Rocket, de jovens lá, essa live, porque eu acho que é muito enriquecedor, né? Esse tipo de conhecimento. O tempo é curto para falar de tanta coisa, mas nós levaríamos meu recado mais 2 horas de live. Denuncie, né? Denuncie, conta para alguém de confiança, para os professores, estudem sobre isso, né? Tem livros aí que falam sobre o estudo do desenho da criança. Eu tenho um livro assim excelente sobre isso que ensina a internet passo a também passo. ensina hoje, né? Sim. Meu recado para os líderes, pastores, padres, pessoas que estão à frente de comunidades religiosas, independente de qual religião se não tiver tratado, se retire desse lugar, para o próprio bem, né? Porque eu acredito muito na justiça divina. Temos também a justiça do homem, que às vezes é falha, mas eu acredito muito na justiça divina. O que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente precisa ser tratado nisso. Né? Então, se retire desse lugar, né? Mães, pais, não deixem seus filhos vulneráveis, né? Vejam sempre com quem está, não confie nas pessoas, independente se é parente, se é amigo íntimo. Não, se puder pôr uma câmera em casa, melhor ainda também. Se necessitar, né? Ficar com algum e momento. perceber o comportamento, a mudança de comportamento da criança e da adolescente, né? Se ficar muito irada, muito nervosa, muito brava, ou se ficar muito encolhida. Se a criança disser, eu não quero ir com essa pessoa, preste atenção. Sim. Alguma coisa está errada. Não force. Observar todos os sinais. E estudar sobre, porque... A criança dá os sinais. Porque não é só para nós. Acho que todo mundo tinha que saber disso, assim, sabe? Tinha que estudar sobre esse assunto, porque eu tava até pensando esses dias. Eu falei, meu Deus, olha o nível que o mundo tá, né? Com a fama aí dessa questão de bebê reborn. Daqui a pouco eu creio que vai ter bonecas grandes, né? Corpo de mulheres. Na reborn, verdade, já tem, Cássia. Já tem, né? Tá vendo essa semana que já existe. Nossa, com um canal vaginal ali muito parecido. Então, pessoas viciadas em prostituição. O mundo tá assim, virado. E assim, hoje é triste, é ruim, a gente dá uma assustada, mas eu acho que eu tô num ponto que eu não me assusto mais com nada. Mas tem que tratar essas pessoas. Agora, a pessoa quer ser tratada, não quer, então, independente. Eu acho que tem que ir cadeia. Tem que ser afastado e tratado. Isso. Não pode cadeia, ficar ocupando o mesmo lugar de poder. Eu já estudei um pouquinho uma época sobre o sistema prisional. Os presos têm direito a tratamento. Não sei se isso realmente é... Eu vou te dizer que não. Que o nosso sistema prisional não recupera ninguém. E nem as medidas socioeducativas para adolescente. Não recupera. Eu já trabalhei dentro da fase. Né? Na antiga FEBEM de Porto Alegre. Não existe recuperação. Não. De forma nenhuma. Por favor, Deise. Obrigada, Cássia. Não sai ainda. Por favor, Deise, deixa seu recado aqui para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, do nosso projeto, meu e do Mauro, nosso programa, Quero Saber, e do nosso projeto no YouTube, Quero Saber. Então, a minha mensagem que eu quero deixar aqui, né, para todas as mulheres, homens, né, falem. O falar cura. Né? O falar liberta, o falar, ele realmente traz essa restauração. Então, assim, pessoas aqui que estão me escutando, que sofreram, né, algum tipo de abuso sexual,
não só na infância, mas na adolescência ou até depois de adulta, mas que sente que tem esse trauma, né? Eu também converso muito com mulheres que hoje têm traumas de sexo, que não conseguem ter um relacionamento saudável justamente por conta desses abusos sexuais. Então, assim, falem, procurem ajuda, procurem pessoas capacitadas, né? Hoje em dia a gente ouvir a internet, a gente tem a internet, que é uma ponte, né, para acessar essas pessoas que sofreram esse tipo. Elas vão saber entender, elas vão saber te aconselhar. Então falem, não deixem isso, sabe? Tragam isso à luz da palavra, né? Tragam isso à luz da Bíblia. Busquem uma ajuda não só emocional, espiritual também, né? A igreja, ela não é, infelizmente, a igreja não é perfeita. Mas assim, porque é uma ser humano. Ser humano que não é perfeito. A igreja não tem nada a ver, né? É o que eu falo muito com mulheres também, que às vezes elas se afastaram de Deus por conta disso, né? Que muitas vezes foram abusadas dentro da igreja, e não quiseram nunca mais pisar dentro de uma igreja por conta disso. Mas assim, a igreja, infelizmente, é falha, né? Mas a gente conhece Jesus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer verdadeiramente Jesus. Ele me curou, né? Então a gente tem livre acesso a ele, né? Eu falo que Jesus é nosso psicólogo maior, né? O psicólogo de todos os psicólogos. Então ele sabe, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas feridas. Então busquem ajuda. Se primeiramente, né, na igreja, mas então busca uma ajuda psicológica, terapêutica. Então falem, denunciem, botem para fora. É essa mensagem que eu quero deixar aqui. Muito bem. Falar cura. Cura. Meninas, a nossa live foi maravilhosa. Pena que a gente não tem mais tanto tempo, né? Vocês fazem um trabalho lindíssimo dentro da igreja de vocês, e por isso eu chamei-as, para poder dar um exemplo, né? Para poder falar sobre isso. Eu admiro muito vocês como mulheres, como líderes religiosas. E assim, a igreja é um lugar de acolhimento, não é? Um lugar onde você tem que se sentir segura, onde você tem que ter pessoas que você confie, que você possa abrir seus traumas, suas dificuldades e que vai, em contrapartida, encontrar acolhimento. Esse é o papel da igreja. Exatamente. Esse é o nosso papel, quem está à frente da igreja. Exatamente. Não é? Mas o que eu quero dizer, não generalizem. Não generalizar. Às vezes, porque ela foi machucada num lugar, ela nem pode ser todas machucada no outro. Assim. Porque nem todos, né, são. Então, assim, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, né, mulheres de Deus. A Cássia é uma mulher de Deus, uma pastora maravilhosa. Qual é a igreja de vocês? Deixa aqui. Nós somos da Batista da Lagoinha. Eu era da Batista da Lagoinha lá da Ceilândia. Hoje eu estou morando aqui em Goiânia, faço parte da Lagoinha aqui de Goiânia. A Cássia lá de Brasília, também da Samambaia. Isso. Então, assim, a Lagoinha, ela tem muitos ministérios, trabalham muito com mulheres. Nós nos preocupamos com todas as faixas etárias, com todos os tipos de pessoas. Eu tinha um trabalho lá com travestis, né? Eu tinha um atendimento a travestis, a mulheres em situação de prostituição. Então, assim, nós nos preocupamos com todas as pessoas, porque Jesus amou e continua amando todas as pessoas. Incondicionalmente. Jesus amou incondicionalmente. Cássia, você é aqui em Brasília, né? Isso, Samambaia, Lagoinha Samambaia. Samambaia. Uma das igrejas. Isso. Tem uma lagoinha também aqui no SIG, no setor de indústria gráfica. E sempre que eu passo de carro ali, eu vejo. Eu digo,